cumprimentar a todos os nossos alunos do nosso curso pastoral telepresencial, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? É sempre uma alegria tão grande estar com os irmãos e nós estamos aqui estudando hermenêutica juntos. Hoje é a nossa 9ª aula. Nosso curso estava previsto para ser apenas em 8 aulas, mas infelizmente vamos ter que prolongar mais hoje, pelo menos mais uma aula ainda, eu penso, para a gente poder concluir tudo aquilo que precisamos de falar para os irmãos. Queria que você ficasse de pé agora aí na sua sala de aula, amém? Você lançasse fora agora toda a sua indisposição, você teve um dia de trabalho, seu corpo está cansado, mas você pode agora renovar a sua disposição, o seu coração, para agora receber a instrução, o ensino da palavra de Deus. Você não está nesse curso por acaso, Deus tem escolhido você, você está sendo treinado para um propósito, você vai ser líder na casa de Deus, alguns serão pastores na casa de Deus, portanto aproveita esse tempo para ser de fato marcado pelo ensino da palavra. Amém? Fique de pé, vamos orar. Pai, peço ao Senhor nessa hora que a tua unção, teu Espírito mova na vida de cada aluno agora, em cada sala de aula, espalhado por todos os lugares do Brasil, que o teu Espírito se mova, ó Deus, traz para cada um, sobre cada um, espírito de sabedoria, de revelação, de entendimento, compreensão, luz na tua palavra, ó Deus, que hoje eles compreendam com clareza, pelo Espírito, o teu propósito revelado na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje nós vamos começar, hoje na próxima aula, queremos ver os princípios especiais de interpretação. Nós já falamos de 2 grupos de princípios. Falamos os princípios gerais de interpretação, na última aula encerramos os princípios teológicos e hoje vamos falar dos princípios especiais. Quando nós falamos de princípios especiais de interpretação, nós estamos falando, na verdade, de uma categoria de vamos dizer, figuras de linguagem usadas na palavra de Deus, que são símbolos, números, tipos, parábolas, alegorias e profecias. Ok? Todos os princípios que nós vimos até agora, eles são suficientes para você interpretar essas situações especiais da palavra de Deus. Todavia, nós queremos investir um pouquinho de tempo em cada um deles, junto com os irmãos aqui. Agora, eu preciso que você esteja atento, que você esteja se posicionando para você compreender cada um deles no nome de Jesus. Amém? De todos esses princípios aqui, eu quero avisar para você, eu não vou estudar com você dessa vez o princípio dos números. Por quê? Porque eles são muito simples, eles estão na apostila, basta que você os leia. Mas os outros, símbolos, tipos, parábolas, alegorias e profecias, nós queremos passar sobre cada um deles. Amém? Então, primeiro, princípio de interpretação de símbolos, ok? Você está vendo aqui em cima? Princípio de interpretação de símbolos. Importante que você leia aqui o título. Nós vamos estudar agora os símbolos. O que é esse princípio? Esse é o princípio segundo o qual a interpretação de um versículo ou passagem da Escritura que contenha algum elemento simbólico pode ser determinada a sua interpretação quando você entende o significado do símbolo que está envolvido. Ou seja, interpretação de símbolo só acontece, obviamente, naquele texto onde tem algo simbólico. Essa palavra símbolo não é usada especificamente na palavra de Deus. Muito embora ela não seja usada especificamente, Deus fez com que os escritores da Bíblia utilizassem coisas para representar outras. Tá bom? Isso é que é um símbolo. Então, o que é um símbolo? Símbolo é quando você usa um objeto ou qualquer outra coisa para simbolizar uma outra coisa. Então, por exemplo, nós vivemos rodeados de símbolos. Então você pega essa tampinha aqui de refrigerante e aqui tem um símbolo. Quando você olha para esse símbolo, também chamado de logomarca, você na mesma hora então se lembra daquela empresa e daquele refrigerante. Por quê? Porque você viu o seu símbolo.
Quando você pega, por exemplo, o símbolo do seu time de futebol. Todo time de futebol tem um símbolo, um emblema. Essa é outra palavra que também é um símbolo. Um emblema na sua camisa. Todas as vezes que você vê aquele emblema, você se lembra do quê? Do time de futebol. Ok? Então isso é um símbolo. Isso é muito importante você entender o que estou querendo dizer com símbolo. Existem 7 categorias de símbolos na Bíblia. Existem símbolos que são objetos, criaturas, ou seja, objetos simbólicos, criaturas simbólicas, ações simbólicas, números simbólicos, nomes e cores simbólicos e direções simbólicas. Entenda isso. O símbolo pode ser uma cor. Então, por exemplo, quando você vê o vermelho pode simbolizar, por exemplo, sangue. Pode simbolizar. O azul pode simbolizar o céu. Então, as cores podem ser também simbólicas. Entende o que eu estou dizendo? Então, existem 7 categorias de símbolos nas Escrituras. Vamos ver cada um deles. Primeiro, objetos simbólicos. Então, nas Escrituras, Deus estabeleceu alguns objetos que podem ser simbólicos. Eu coloquei alguns exemplos para você aí na tela. Basta você acompanhar. A Bíblia fala, Efraim é pão que não foi virado. Presta atenção. Efraim, isso é uma coisa boa agora você entender. Quem é Efraim? É bom agora a gente aplicar o que nós vimos na aula passada. Lembra que eu falei na aula passada? Do princípio étnico de interpretação, dos 3 grupos bíblicos? Muito bem, eu falei que tinha os judeus, os gentios e a igreja. Quem é Efraim? Qual dos 3 grupos ele está? Bom, se você respondeu que é o grupo dos judeus, você quase acertou. Porque, na verdade, o grupo dos judeus, eu falei para você, é dividido, na verdade, em subgrupos. Por quê? No Velho Testamento, houve um momento em que se dividiu o reino de Israel nas 2 tribos do sul e as 10 do norte. As 2 tribos do sul eram chamadas de Judá. E as 10 do norte eram chamadas de Israel ou Efraim. Olha que interessante. Então, Efraim se refere àquelas 10 tribos do norte. O texto fala, Efraim é pão que não foi virado, Oséias 7:8. Por que o Senhor está dizendo que Efraim é pão que não foi virado? Ora, Efraim não é pão, Efraim era uma nação. Tá certo? Então, Deus pegou o pão, que é um objeto, e usou para simbolizar a nação. Então ele falou que não é um pão especificamente, é um pão que foi assado de um lado só. Então, isso é um símbolo. No Salmo 18:2 o Senhor diz, o Senhor é a minha rocha. O salmista diz, o Senhor é a minha rocha. Veja, o Senhor não é uma rocha, o Senhor não é uma pedra, mas ele usou a pedra, a rocha, para simbolizar o Senhor, para dizer, olha, assim como a rocha é sólida, forte, me protege, e é debaixo dos meus pés o alicerce, assim é o Senhor. Provérbios 18:10 diz, torre forte é o nome do Senhor. Ora, o nome do Senhor não é uma torre, isso é um símbolo. Torre é um símbolo aí do nome. Deuteronômio 32:2 diz, goteje a minha doutrina como chuva. A doutrina, o ensino, não é chuva, não goteja, mas a chuva aqui é tomada como um símbolo. No Salmo 119:105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra não é de fato uma coisa, né? A palavra ela é abstrata, mas o Senhor aqui está dizendo que ela é lâmpada. Lâmpada é um símbolo, que está simbolizando aqui a palavra. Existem muitas coisas que são símbolos na Bíblia, inúmeras. Mas eu quero dizer para você que quase todas elas o próprio contexto explica. Como está lá em Apocalipse 1:20, que fala que o Senhor caminhava no meio das 7 estrelas e no meio dos 7 candeeiros. Mas depois, o verso seguinte explica que as 7 estrelas são os 7 anjos das igrejas. E os 7 candeeiros ou candelabros são as 7 igrejas. Símbolos também podem ser criaturas, segundo a Bíblia. Daniel 7:17, quando ele libera a profecia dos 4 reinos, então cada reino é representado por um grande animal. E o texto fala que os grandes animais são 4 reis. Então, ali os animais são usados como símbolo. Depois, Oséias 7:11 fala que Efraim é como uma pomba. Aí a pomba tomada também como um símbolo. Mais uma vez, Efraim sendo usado. Lá em Lucas, Jesus disse que Herodes era uma raposa. Obviamente, Herodes não era literalmente uma raposa. Raposa aqui é um símbolo, uma figura de linguagem, para simbolizar algo de Herodes. Pastor, os símbolos têm que ter uma relação com a coisa representada? Não necessariamente. Então, por exemplo,
não podemos dizer que, de fato, o Espírito Santo é como óleo. Você acha que pode dizer? O que o óleo tem que o Espírito Santo tem? Não é fácil você achar realmente as semelhanças aí nesse caso. Obviamente, o Espírito Santo ele pode fazer em nós muitas coisas que o óleo também faz. Ok? Então, o óleo é combustível, o Espírito Santo também é. O óleo alimenta, o Espírito Santo também alimenta. E assim por diante. Então, mas o óleo em si não tem uma relação direta com o Espírito Santo. Ok? Então, pode ter como pode não ter. Outras vezes, tem uma relação. Então, por exemplo, quando a Bíblia fala, por exemplo, que Herodes é uma raposa, porque algumas características da raposa são próprias de Herodes, mas não todas. Herodes não era um quadrúpede, Herodes não era canino, Herodes não tinha pelos, entende? Você tem que entender que algumas características vão apontar, mas não todas. E outras vezes o símbolo não tem característica, não tem semelhança nenhuma com aquilo que é representado. Outras vezes tem. Por exemplo, quando a Bíblia fala que o azul aponta para o céu, é por uma obviedade. Por quê? Porque o céu que nós vemos é azul. Apesar que o céu, propriamente falando, não é esse firmamento que nós vemos, mas convencionou-se que ele simboliza também. Então, daí a cor azul ficou relacionada. Entende isso? Bom, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Lucas 8:11 fala que a semente é a palavra de Deus. Obviamente a palavra de Deus não é semente, mas semente aqui é um símbolo. A Bíblia fala que toda a carne é como erva. E Jesus também foi chamado de Cordeiro de Deus. Jesus não é um cordeiro. Cordeiro é um símbolo. Ações simbólicas. Salmos 141 diz: seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. O erguer das mãos não é de fato uma oferta, nem é um sacrifício, uma oferenda. Mas o erguer das mãos simboliza aquilo que está no meu coração, que é dar algo para o Senhor. Um símbolo, portanto. Você vê, então existem ações que são simbólicas. Então, quando você se ajoelha, isso é um símbolo, uma ação simbólica. Simboliza o quê? Humilhar-se. O curvar é simbólico. Então, o simbolismo das ações são presentes também no dia a dia. Tá certo? Gênesis 25 fala a respeito de Esaú e Jacó, que o mais velho servirá ao mais moço, mas segurava com a mão o calcanhar de Esaú quando nasceu. Uma ação simbólica, simbolizando o tipo de caráter que o mais novo teria. Josué 1:3 diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Então, veja bem, é um ato simbólico. O ato de pisar simboliza apropriar. Entende? Então, isso você vê, é uma ação simbólica. Quarto tipo são os números simbólicos. Na Bíblia, os números também têm significado. Nós não vamos ter ocasião de falar cada um para você, porque, na verdade, a maneira como o significado dos números são estabelecidos na Bíblia é através daquela menção completa. É a primeira menção e depois a menção completa. Você pega todas as vezes que um certo número é mencionado na Bíblia e você vê que um certo sentido acompanha todas as menções. E daí você estabelece o significado daquele número. Ok? Esse é um exercício interessante você fazer. Pegar uma concordância bíblica e você ler todas as referências a respeito de um certo número. Você vai ver que ele vai ter significados coerentes, há uma certa coerência no sentido em toda a palavra de Deus. Mas isso você pode depois ler na apostila. Mas aqui, agora eu quero dizer que os números também podem ser simbólicos. 2 Coríntios 13:11 diz: essa é a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. Isso significa que o número 3, então, tem um sentido de algo completo, que decide, que define. Por isso Jesus orou 3 vezes no Getsemane. Paulo orou 3 vezes para que tirasse o espinho na carne. Por que 3? É um ato simbólico. Não significa que você tem que fazer tudo 3 vezes. Significa que tem que fazer tudo completamente. Mas a maneira bíblica de dizer que fez algo completamente é dizendo que fez 3. Apocalipse 13:18 fala do número da besta, que é 666. É um número simbólico. Ok? Então, números também são símbolos. Quinto, os nomes na Bíblia podem ser simbólicos. Isso é muito útil para você. Saber o significado dos números. Para isso, você precisa ter um bom dicionário bíblico. E você saber o significado de nomes de lugares, nomes de pessoas. Nada disso é por acaso. Na Bíblia não tem nada por acaso. Então, apenas lembra disso, que na Bíblia, na palavra de Deus, tanto pessoas como lugares têm nomes. E esses nomes traduzem o quê? Seu caráter,
sua experiência, sua posição, ok? Esses nomes, portanto, têm significado. Aprenda a pesquisar isso é muito útil. Não é à toa que a Bíblia fala muito de mudança de nome. Abraão mudou de nome, Sara. Depois nós vemos que Jesus mudou o nome de Simão para Pedro. Saulo virou Paulo. Por que esses nomes são mudados? Isso tem significado bíblico, ok? 1 Samuel 25, 25, falando de Nabal, o texto diz, porque o que significa o seu nome, ele é. Nabal é o seu nome. O que significa Nabal? Nabal significa loucura. Vê que coisa. Ele era uma pessoa louca. Né? 1 Samuel 4, 21, a Bíblia fala que depois que a arca foi roubada, a mulher deu à luz, a uma das esposas dos filhos de Eli, deu à luz a um menino e chamou ele de Icabod, ou Icabode, que significa foi-se a glória de Israel. Era um nome que tinha significado. Lá em Oséias, os nomes dos filhos são todos significados. Não é? Lo-ami, não meu povo. Né? Por quê? Porque era um nome profético. O nome de Jesus também. Lá em Mateus 21 diz, e lhe porás o nome de Jesus, porque não vai ter um nome de Jesus por acaso. Ele vai se chamar Jesus porque ele vai salvar o seu povo dos pecados deles. Então você vê, os nomes têm significado. Isso é muito útil em alguns momentos, quando você vai ler alguns textos bíblicos e você não consegue, às vezes, perceber o significado imediato ou o propósito do texto. É útil você procurar o significado dos nomes ali envolvidos. Cores. Cores também podem ser simbólicas na Bíblia. Eu já acabei de falar isso. Isaías 1,18 diz, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Então a gente vê claramente aqui que a cor escarlata, que o carmesim está em oposição ao branco, portanto simbólico. Lá em Mateus 15, verso 17, diz que o rei se vestiu de púrpura. Essa era uma cor real, simbólico. Em Apocalipse, muitas vezes se menciona a respeito do branco. Jesus disse que o vencedor vai andar vestido de branco, junto com ele. E depois, lá no 19, verso 8 de Apocalipse, diz que foi dado aos justos se vestirem com linho finíssimo. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça. Então, isso significa que o branco, no caso, é uma cor simbólica. Como é que se aplica esse princípio? Então, vou te dar algumas orientações. Primeiro passo. Para você usar esse princípio, você tem que saber quais são os elementos no versículo que são simbólicos. Para isso, você pode usar alguns critérios. Quais critérios? Primeiro, a linguagem do versículo, ela faz sentido se for tomado literalmente? Porque se ela fizer sentido literalmente, então tome o sentido literal. Mas se não faz sentido literalmente, então você precisa entendê-la simbolicamente. Então, por exemplo, Jesus disse, vós sois o sal da terra. Ora, literalmente, seria dizer que nós somos tempero de comida, que você agora vai pegar um pedacinho de alguém e colocar no prato. Ora, não tem sentido isso. Então, obviamente, Jesus está falando aqui de um símbolo. O sal está simbolizando algo. O que significa esse símbolo? Então, se não faz sentido literal, deve ter um sentido simbólico. Segundo, quando o texto atribui elementos humanos a coisas inanimadas, então é porque é simbólico, obviamente. Isso torna, às vezes, a interpretação bíblica um pouco, como é que eu vou dizer, você precisa ser cuidadoso com ela. Lá em Apocalipse, capítulo 9, verso 1, é um texto clássico com relação a isso. Se você pegar o texto de Apocalipse, é muito interessante, porque o capítulo 8 fala de estrelas caindo. Mas é tudo literal. É tudo literal. Diz assim, diz o verso 7. O primeiro anjo tocou trombeta e houve chuva de pedras. Verso 8. O segundo anjo tocou a trombeta e uma grande montanha ardendo em chamas, caiu do céu no mar. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios, das fontes, uma grande estrela, obviamente, um meteoro, vai cair na terra. Depois, tudo isso literal. No verso 12 fala, o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol e da lua, que se escureceu. Mas aí quando chega no quinto anjo, olha o que o texto diz. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu. Até esse ponto parece igual aos outros anjos. Mas aí o texto continua.
e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ora, se os outros textos são literais, está falando de calamidades que vão acontecer. Mas esse quinto anjo não pode ser literal mais. Por quê? Porque estrela não recebe chave. Estrela não ganha chave. Chave também é um símbolo de autoridade, já vimos isso aqui em outras aulas. Então, aquela estrela, nesse caso, está simbolizando uma criatura, um ser, provavelmente, espiritual. Então, se você não tiver essa compreensão, você vai bagunçar totalmente a sua cabeça. Então, você precisa entender quando é literal e quando não é. Quando, lembra disso, todas as vezes que o texto atribuir elementos humanos para coisas inanimadas, é óbvio que se trata de um símbolo. Terceira critério que você tem que usar. Se o texto faz sentido quando lido literalmente, então você não deve dar para ele sentido simbólico. Ok? Você só deve interpretar simbolicamente quando a própria Bíblia mostrar que esse é o caso. Então a própria Bíblia vai te dar pistas de que você está lidando agora com algo simbólico. Por isso aquela acusação que as pessoas fazem aos evangélicos de interpretar a Bíblia literalmente, ela não faz sentido. Ninguém interpreta a Bíblia literalmente, porque a Bíblia está cheia de símbolos, ok? É impossível você ler literalmente algo que é um símbolo. Então essa é uma acusação que nos fazem que é falsa. Isso não acontece de fato. Então eu quero dizer para você que nós estamos fazendo aqui as aplicações, e nas aplicações, para você acompanhar aí nos PowerPoints, eu vou numerando ou com letras, ok? E aí quando eu falo um subtópico, eu coloco números. Então, esse primeiro tópico aqui é A. Aí eu coloquei 3 subtópicos nele. Segundo agora, segunda orientação que você precisa ter. O intérprete deve reconhecer os 3 elementos fundamentais do que é o simbolismo. Primeiro, o significado de um símbolo é baseado na natureza literal do que é simbolizado e nas características que estão sendo usadas como um símbolo. Ou seja, eu resolvo dizer que nós somos o sal da terra. Jesus disse: somos o sal da terra. Então, eu tenho que entender que não são todos os aspectos do sal que vão representar o crente. Entendeu isso? Então, por exemplo, o sal é branco. Significa, então, que o crente tem que ser branco? É nesse sentido? Ou esse é o ponto central do sal, é a cor dele? Então, o que caracteriza o sal é o fato de ser salgado. Então, é esse ponto que tem que ser levado em conta. Os outros podem ser ignorados. Daí a importância de você entender o que está simbolizando. Não se pode fazer, às vezes, ligações que não passam de alegoria descabida. Segunda coisa, um símbolo tem a intenção de representar algo que é essencialmente diferente dele próprio. Ou seja, o sal, essencialmente, não tem nada a ver com o homem. Essencialmente, são 2 coisas distintas. Tá certo? Isso tem que ser levado em conta também. A ligação entre o que é usado como símbolo, o que ele simboliza, possui características comuns a ambos. Em outras palavras, o símbolo, eventualmente, tem que ter semelhanças. Mas não necessariamente semelhanças físicas, mas semelhança nos atributos, nas características que ele tem. Então, por exemplo, não existe semelhança física entre o homem e o sal. Não há ligação física entre as 2 coisas. Mas, se você toma o sal, no sentido de salgar, de influenciar, despertar sede, de incomodar, de arder, aí você pode estar falando de características também humanas, que podem influenciar, que podem, de fato, fazer diferença, que podem incomodar. E daí a necessidade de você, então, saber como usar o símbolo apropriadamente. Quarta coisa, de uma forma geral, a Bíblia interpreta o seu próprio símbolo. Então, quando a Bíblia fala de um símbolo, normalmente ela própria interpreta. Por isso, você tem que procurar na Bíblia quando esse símbolo é interpretado em outro lugar. Daí a Bíblia interpreta a própria Bíblia. O que mais? Algo pode ser usado para simbolizar mais de uma coisa. Tenha cuidado com relação a isso. Então, um mesmo símbolo pode representar diversos aspectos diferentes. E isso não significa que há contradição. Só precisa de você ter cuidado com relação a isso. Então, por exemplo, o ouro
ele pode ser usado para representar a natureza de Deus. Mas também ele pode ser usado para representar na Bíblia sabedoria. Há situações. Sabe isso no Eclesiastes e Provérbios? Sabedoria é comparada com o ouro. Não é verdade? Uma outra situação. Tem símbolo que ele pode ser positivo ou negativo. Então, você tem, por exemplo, a Bíblia fala que Jesus é o leão da tribo de Judá. Mas também a palavra de Deus diz, Pedro diz, que o diabo é como o leão que está ao derredor rugindo. Então, você tem leão simbolizando Jesus e o leão simbolizando o diabo. Tem muito cuidado com isso. Né? Mas o próprio texto explicou. O texto de Apocalipse fala que Jesus é o leão da tribo de Judá. E o texto de Pedro diz que o diabo é como o leão. Então, você não precisa se preocupar. Todas as vezes que você encontrar leão na Bíblia agora, vai se referir a Jesus? Não necessariamente, porque você já viu que algumas vezes é, outras vezes não. O fogo é um outro exemplo. Às vezes pode simbolizar algo que é o oposto. O fogo pode simbolizar o enchimento do Espírito Santo, mas pode também simbolizar juízo de Deus, porque o inferno também é fogo. E todas as vezes que se fala também de fogo cair do céu, como no caso de Sodoma e como vai acontecer também na grande tribulação, é juízo de Deus. Mas lá no Pentecoste também veio o fogo do Espírito. Tudo é fogo, mas você vê, o fogo é um símbolo. A realidade, porém, o Espírito Santo ou o juízo de Deus, podem ser coisas opostas. Uma demonstração de interpretação. Não tenho como demonstrar para você todos os casos, né, que a palavra de Deus nos fala. Eu vou demonstrar apenas esse que eu já acabei de mencionar para você aqui várias vezes. Mateus 16, 18 fala a respeito de um objeto simbólico. Jesus disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, a grande questão lá é a palavra pedra. Pedra é um símbolo, ok? E, pelo contexto, nós vemos que essa pedra se refere a Cristo, se refere à revelação de Cristo, se refere à confissão a respeito de Cristo. E tem outros textos bíblicos que comprovam isso. No Salmo 18, verso 2, diz, o Senhor é a minha rocha, Ele é o rochedo da minha salvação. 1 Coríntios 10, 4, Paulo diz que o povo de Israel bebia de uma pedra espiritual que o seguia, e essa pedra era Cristo. Então você vê o texto dizendo claramente que Cristo é a rocha, Ele é a pedra. Então, qual que é o objeto simbólico aqui? A rocha. A rocha ou a pedra é objeto simbólico. Quais são as suas características? Solidez, estabilidade, força e para ser alicerce. O que é que a rocha ou a pedra simboliza? Simboliza Cristo. Então você entendeu? Estou te dando um exemplo bem simples. Alguém vai dizer, pastor, mas deve ter situações mais complexas. Na verdade, não tem. Na verdade, os símbolos bíblicos, eles se explicam no próprio contexto. Quando não é no contexto, em outros lugares da palavra de Deus. Ok? Mas nós colocamos aí na apostila um exemplo para cada um. Um exemplo de interpretação de criatura simbólica, de ações simbólicas, números, símbolos, nomes, perdão, e cores. Tá? Então você pode tomar a apostila e absorver todos esses exemplos. O segundo princípio é o princípio de interpretação de tipos. Então nós vimos símbolos, agora precisamos de ver também os tipos. O que é esse princípio? Então está aí na sua tela. É o princípio segundo o qual a interpretação de um versículo ou passagem da Escritura que contém elementos tipológicos só pode ser determinada através de uma interpretação adequada do tipo ou tipos envolvidos. Ou seja, existem textos da palavra de Deus que contêm elementos tipológicos. Pastor, o que é um tipo? Essa palavra tipo não é usada coloquialmente. Você não ouve muito falar essa palavra, então às vezes você não está habituado com ela. Mas tipo é uma relação representativa que certas pessoas, eventos, instituições do Velho Testamento possuem com instituições correspondentes do Novo Testamento. Ok?
Então presta atenção nisso. Não existe tipo no Novo Testamento. Os tipos só existem no Velho Testamento. Então, Deus estabeleceu certas pessoas, por exemplo, no Velho Testamento, para serem tipos. Tipo é uma prefiguração de algo que ainda iria acontecer no Novo Testamento. Então, Paulo, por exemplo, diz que Adão é um tipo de Cristo. Ou seja, Adão, ele é pequena amostra, um exemplo, um pequeno retrato de Cristo no Velho Testamento. Isaac era um tipo de Cristo. Entende isso? Então, são pessoas, instituições ou eventos do Velho Testamento que profeticamente já apontavam para algo que iria acontecer no Novo Testamento. Não sei se você está conseguindo me entender. Para ser um tipo, tem que ser proposto no Novo Testamento. O Novo Testamento é que diz o que é tipo ou não no Velho. Tá certo? Então, Isaac é um tipo, porque o Novo Testamento diz. Adão é um tipo, porque o Novo Testamento diz. José é um tipo. Todas as coisas no tabernáculo eram tipos e figuras daquilo que está hoje no Novo Testamento. Tudo isso aconteceu, foram fatos. As pessoas que participaram desses fatos não sabiam que era uma profecia, mas na verdade os tipos eram profecias encenadas, que hoje nós compreendemos. Então, na verdade, o tipo foi escrito para nós, para nossa edificação. Porque as pessoas mesmo, naquele momento, não sabiam que estavam fazendo ou sendo alguma coisa do Novo Testamento. Segunda coisa, diferença entre tipo e símbolo. Bom, um tipo, ele vai se assemelhar em um ou mais aspectos com aquilo que ele prefigura. Um símbolo é só um sinal, ele não tem obrigatoriamente que ter similaridade com aquilo que ele representa, ok? Então, você já viu o símbolo. Isso aqui é um símbolo. Então, Macintosh tem um símbolo, que é uma maçã. Uma maçã. Ora, não existe uma relação direta entre o símbolo, que é a maçã mordida, e o computador. Não há uma relação direta, é só um símbolo. Mas pode ter uma relação. Alguém pode dizer, por exemplo, que a maçã simboliza o desejo. E todo mundo quer ter um computador, ter um desejo. Então você pode criar uma relação, mas não necessariamente. Agora, um tipo, ele tem obrigatoriamente que ter similaridade. Então, em que aspecto Adão se parece com Cristo? Em que aspecto ele tipifica Cristo? Tem que ter uma semelhança, tem que ter uma analogia, né? Isso é outra palavra. Tipologia é sempre uma analogia, mas nem toda analogia é um tipo. Por quê? Presta atenção nisso. A analogia que é proposta no Novo Testamento, nós chamamos de tipo, tipologia. Aquela analogia que nós fazemos é só analogia, não é tipo. Porque se não foi proposta no Novo Testamento, não é tipo. Para ser tipo, tem que ser proposta no Novo Testamento. Tem que ser algo que é dito claramente no Novo Testamento. Outra diferença, o tipo sempre aponta para o futuro. Por isso era um tipo especial de profecia. Por isso que só tem tipo no Velho Testamento. Porque o tipo estava apontando lá para frente, para o Novo. Por isso não tem como ter tipo agora no Novo. O símbolo não tem relação necessária com profecia. O símbolo é apenas uma representação. Existem profecias que lançam mão de símbolos, mas o símbolo é apenas isso, uma representação. Ok? Terceira coisa, já falei isso, vou repetir, estou sendo repetitivo, me perdoe, mas é para você gravar. Só encontramos tipos no Velho Testamento, somente. Os tipos estão lá. O cumprimento do tipo é chamado de antítipo, ou antitipo, como você queira pronunciar. Eu falo antítipo. Então, só o tipo está no Velho Testamento, o cumprimento está no Novo. Ok? O símbolo, por outro lado, ele apenas representa uma verdade. Ele não tem, às vezes, uma relação íntima. Ok?
Então, alguns exemplos para você entender a diferença entre símbolo e tipo. A rocha, no Salmo 18:2, é um símbolo, não é o tipo. Lá em Apocalipse 1:20, os castiçais, eles simbolizam a igreja, são símbolos, não são tipos. O cordeiro, lá em João 1:29, eis o cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. É um símbolo, não é um tipo. O arco-íris, lá em Gênesis 9:13, é um símbolo, não é um tipo. A cor branca, lá em Apocalipse 19, é um símbolo. O número 666 é um símbolo. Nada disso é um tipo. O que é um tipo? Romanos 5,14 diz que Adão é um tipo, porque existem algumas semelhanças entre os dois. Mas qual aspecto específico que Paulo está querendo mostrar? É que tanto Adão quanto Cristo foram os primeiros, são cabeças de uma nova raça. Ou seja, Paulo diz que Adão foi feito alma vivente, mas agora Cristo é espírito vivificante. Adão, de certa maneira, gerou Eva, porque Eva foi formada dele. Hoje a igreja também é formada através de Cristo. Então, existe uma similaridade. Não tente achar similaridade em todos os detalhes, tá bom? Porque Adão pecou, mas Cristo praticou a justiça. Então, você tem, às vezes, diferenças entre um tipo e o antítipo, ok? Segundo, o sacrifício levítico de 1-5 são tipos, os sacrifícios. Às vezes você pegar um elemento, é um símbolo, mas todo aquele ritual envolvendo era um tipo, apontava para Cristo. Os ofícios de profeta, sacerdote e rei, como está lá em 1 Reis, capítulo 1, verso 34, são tipos, não são símbolos. O tabernáculo de Moisés, como está lá em Êxodo, a partir do capítulo 25, é um tipo, com tudo que ele contém, todos os seus rituais, todas as suas ordenanças, todas as festas são tipos, não são símbolos. A experiência de Jonas no ventre do peixe é também um tipo. Jesus disse que Jonas era um sinal, ou seja, Jonas era um tipo de Cristo. Em que aspecto? Jonas não queria ir pregar. Significa que Jesus também não queria? Não, é só no aspecto que Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. O Filho do Homem ficaria 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Então, ele era um tipo, não era um símbolo. Ok? Estão compreendendo isso? Algumas características que um tipo tem que ter obrigatoriamente. Quando eu falo obrigatoriamente, é que de fato não tem como você dizer que é um tipo se ele não manifestar isso. Primeiro, um tipo tem que ter uma analogia, uma semelhança entre aquilo que ele representa, né, que é o antítipo, e ele próprio. Segundo, o tipo tem que ser uma prefiguração de algo no futuro, ou seja, é algo do Velho Testamento apontando para o futuro no Novo Testamento. E a terceira coisa é que um tipo tem que ter confirmação divina da analogia. Em outras palavras, um tipo tem que ser confirmado pelo Novo Testamento. Se não tiver isso, não é tipo. Pastor, e se não for isso? É chamado de quê? É chamado apenas de analogia, que é um tipo de alegoria. Pode ser correta ou não, mas é perigoso de se fazer. Nós vamos ver isso na nossa próxima aula, tá bom? Então, os tipos podem ter elementos simbólicos, mas os símbolos nunca são tipos. Como é que os tipos se classificam? Os tipos podem ser de 4... Eu ia falar 4 tipos, né? Um tipo pode ter 4 características. Um tipo pode ser uma pessoa, um tipo pode ser um ofício, uma instituição ou um evento. Vamos ver cada um delas. Pessoas. Então, certas pessoas do Velho Testamento, elas foram levantadas por Deus, destinadas para prefigurarem outra pessoa que viria no Novo Testamento. Ok? Por isso que Paulo fala que Adão era um tipo de Cristo. José foi um tipo de Cristo. Um tipo pode ser um ofício. O que é um ofício? Os ofícios do Velho Testamento eram sacerdócio, rei e profeta. Esses ofícios também, eles eram tipológicos. Hebreus, capítulo 5, diz que como foi a Arão, assim também acontece com Cristo. Mostrando o quê? Que o sacerdócio araônico era um tipo do sacerdócio de Cristo. Um tipo pode ser uma instituição também. Havia muitas instituições no Velho Testamento, mas a mais importante delas, com certeza, era o tabernáculo e o templo. Então, eles eram figura. Paulo diz lá em Hebreus, se é que foi Paulo que escreveu,
que era figura, sombra das coisas celestiais e também sombra das coisas do Novo Testamento. Então a Bíblia diz claramente que as coisas do tabernáculo, elas eram tipológicas, representam uma analogia das coisas do Novo Testamento. Então você tem que ter a liberdade de fazer isso. Então nós estudamos juntos aqui no semestre passado, você deve se lembrar, no livro do Pentateuco, o tabernáculo. E nós vimos aqui todos aqueles móveis, vimos todos aqueles sacrifícios e ofertas, tudo aquilo e a sua analogia apontando para Cristo e para a igreja. Por quê? Porque eram tipos. Eu tive liberdade de fazer porque a Bíblia mesmo diz, tá bom? E a quarta coisa são os eventos. Existem eventos que aconteceram no Velho Testamento que Deus fez com que eles se tornassem para nós profecias de algo do futuro. Mas preste atenção, isso não significa que aquelas pessoas envolvidas no evento sabiam exatamente disso. Então, por exemplo, nós podemos dizer claramente que Abraão, naquele dia que ele foi oferecer Isaac, ele estava, na verdade, participando de um evento profético. Mas nem Abraão, nem Isaac sabiam disso. Eles não sabiam que estavam fazendo parte de um evento profético, mas estavam. Por quê? Porque estavam apontando, na verdade, para o dia em que o pai iria de fato oferecer o seu unigênito na cruz do Calvário. Então, nós sabemos disso porque Hebreus nos ensina isso, nos mostra essa verdade. Mas Abraão e Isaac não entenderam realmente isso naqueles dias, tá bom? Então, esse evento, ele nos é explicado no Novo, mas o evento por si foi programado por Deus como algo profético, como algo que aconteceria depois, seria importante para nós. Então, a passagem pelo Mar Vermelho, Paulo diz que fomos batizados, ali apontava para o batismo. Ora, o povo de Israel não tinha noção do que iria significar isso naquele momento, mas depois o Novo Testamento nos explica. Isso é muito precioso. Como aplicar esse princípio? Quais cuidados devemos ter? Como fazer? Primeira coisa, o primeiro passo é discernir corretamente os elementos do trecho que devem ser interpretados como tipos. Então, obviamente, aqui está falando de algo do Velho Testamento. Somente coisas do Velho Testamento podem ser interpretadas como tipo, ok? Segunda coisa, a utilização deste princípio deve ser observada constantemente, levando em conta o quê? O contexto do que está acontecendo. E também os outros princípios de interpretação que nós já estudamos. Você tem que ter clareza de todos eles. Terceiro, os tipos geralmente envolvem símbolos. Por isso, lembra dos princípios para interpretar também todo o simbolismo bíblico. Quarta coisa, o intérprete, você quando estiver interpretando, você deve se deter no ponto de semelhança entre o tipo e o antítipo. Então, você tem que perceber em que ponto a Bíblia está dizendo que tem correspondência ou analogia entre eles. Entendeu isso? Então, por exemplo, quando a Bíblia fala que Adão é um tipo de Cristo, você tem que entender em quais pontos a analogia se aplica. Paulo diz lá em Efésios 5, a respeito de Cristo, a respeito, aliás, de Adão e Eva, quando ele diz que o homem vai deixar pai e mãe, se unir à sua mulher, está falando de Adão e Eva. Aí Paulo fala, mas esse mistério é grande, mas me refiro a Cristo e a igreja. Então Paulo está dizendo, aquela relação de Adão com Eva era um tipo da relação de Cristo com a igreja. Mas você tem que entender em quais pontos isso deve ser colocado, ok? Você não pode fazer você não deve procurar semelhança em todos os aspectos. Não é, na verdade, igual. Não há uma correspondência exata. É somente naqueles pontos que a Bíblia coloca que é útil para a nossa edificação, ok? Lembra disso também, o sentido tipológico é sempre baseado no sentido literal. Então não precisa de usar o senso comum, você não tem que usar nenhuma outra analogia, e tenha muito cuidado se porventura isso contradisser o sentido literal e real do texto. Depois, a letra F. De um modo geral, a Bíblia mesma é que vai dizer o que é tipo e o que não é. E a Bíblia também nos dá a chave de interpretação. Então nós precisamos descobrir onde é que está a chave. Ok? Essa chave, ela vai estar, com certeza,
em algum texto do Novo Testamento. Então, lá em João 1,14, fala a respeito, por exemplo, do tabernáculo. Vamos entender esse aqui melhor. Então, geralmente, um tipo, ele tem mais de uma faceta. Como é que eu vou dizer isso? Um tipo, algumas vezes, ele pode representar mais de um aspecto, mais de uma coisa. Então, por exemplo, o tabernáculo. O tabernáculo de Moisés é um tipo, mas ele pode apontar para 4 coisas. Olha aqui. Ele pode apontar para Cristo. Então, você pode dizer que o tabernáculo é Cristo, que Cristo é a casa de Deus, e pode aplicar todos aqueles móveis para Cristo. Mas você pode também dizer que aquilo lá é a igreja. O tabernáculo é a igreja. Aí você pode dizer que aqueles móveis apontam para a igreja, para a experiência do crente. Você pode falar tudo baseado no crente, até aquelas 3 divisões, o átrio, o lugar santo, o santo dos santos, pode apontar para as 3 dimensões do homem, corpo e alma e espírito, e assim por diante. Porque a Bíblia fala em Hebreus 3 que a igreja é o tabernáculo do Senhor. Mas também pode dizer do crente individual. O crente individual também pode, o tabernáculo pode representar esse crente. E também o tabernáculo, diz a Bíblia, é sombra de um santuário celestial, que nós ainda nem vimos. Então, você tem um tipo, mas com pelo menos 4 coisas que ele representa. Ele pode ser aplicado profeticamente para 4 coisas. Isso é, de fato, algo precioso e, por isso, precisamos de ter muito cuidado ao interpretar, ok? Então, um tipo, normalmente, ele é também visto como uma profecia. Mas lembra disso que eu vou dizer para você agora. Isso aqui é muito, muito importante. Nenhuma doutrina deve ser construída somente em cima de tipos. Nenhuma doutrina, lembra disso, nenhuma doutrina pode ser construída apenas em cima de um tipo. Você pode usar um tipo para ilustrar a doutrina, mas você não pode fazer uma doutrina só baseada nisso, ok? E nunca interprete um tipo com outro tipo. O tipo ele é interpretado sempre por um texto literal da palavra de Deus, ok? Para finalizar, você tem que reconhecer que não existe alguma coisa chamada de tipo perfeito. Ou seja, não existe uma representação no Velho Testamento que seja perfeita ou completa e que seja exatamente igual àquilo que é do Novo Testamento. Não, Deus pegou coisas incompletas e imperfeitas para representar coisas perfeitas no Novo Testamento. Ok? Por fim, tenha muito cuidado para não forçar a interpretação. Todas as vezes que nós ensinamos a respeito de tipologia, os alunos gostam de fazer alegoria, adoram alegorizar o texto, mas tenha muito cuidado com isso. Vou falar isso na próxima aula. Não force interpretações do texto. Jamais. Amém? Isso é muito importante. Eu não vou fazer com você aqui uma demonstração, mas eu vou te sugerir que você faça. Na apostila, você pode acompanhar aí, eu vou dizer para você. José é um exemplo de tipo no Velho Testamento. Então, isso para nós já é uma demonstração. Então, você pode ler depois, lá em Gênesis, a partir do capítulo 37, tem história de José. Eu consegui colocar para você aqui pelo menos 16 semelhanças entre José e Jesus. Primeiro, como Jesus, ele era o primeiro filho. Como Jesus, o nascimento dele foi miraculoso, né? Era improvável. Terceiro, ele era chamado de o filho preferido, o filho amado. Jesus era o filho amado. Quarto, ele é chamado de pastor, como Jesus. Foi odiado pelos seus irmãos. Jesus também foi odiado pelos seus irmãos. Teve revelação que seria exaltado. Foi enviado pelo pai aos irmãos. Lembra disso? Lá no campo, quando os irmãos o venderam. Foi rejeitado pelos irmãos. Foi vendido por prata, como Jesus foi também. Foi acusado falsamente, como Jesus foi também. Sofreu como criminoso, sem nunca ter cometido crime. José realmente é muito parecido. A Bíblia fala que José foi exaltado no tempo certo. Recebeu um nome depois, que também foi exaltado. Todo o joelho do Egito se curvou diante dele. A Bíblia fala que ele recebeu uma esposa gentia, como Jesus também. A sua noiva, ela é gentia. Mas no final ele foi reconciliado com seu irmão. E no fim da sua vida foi reunido com seu pai.
Então você vê a semelhança entre José e Jesus, nos qualifica a dizer que José é um tipo de Cristo. Amém? Eu sei que é muita informação, é importante que você depois vai digerindo tudo isso, pega seu material, leia com cuidado e o Espírito Santo vai estar instruindo você. Amém? Deus possa abençoá-lo até a próxima aula.